Muito bem, amados irmãos e amigos, estamos estudando o livro de Apocalipse nesta série chamada Apocalipse, Mensagem de Jesus, Passado, Presente e Futuro. E estamos agora nos aproximando do final desta segunda série de 7. A gente já estudou os 7 selos e agora estamos finalizando esta segunda série de eventos, chamada essa série de As 7 Trombetas. É interessante que as 4 primeiras trombetas, quando tocadas, foram assim, na narrativa, uma sequência após a outra. Depois, ao final da quarta, veio a preparação, que haveriam de ser tocadas as 3 últimas trombetas, que gerariam uma série de turbulências, de agitação, chamadas de Ai, né? Cada uma delas provocando muita perturbação e muita agitação e graves consequências, como juízo de Deus sobre a humanidade. Estudamos a quinta e também demos início ao estudo da sexta trombeta. Mas pelo que vocês estão observando, entre a sexta e a sétima, que é a última trombeta desta série, muita coisa está acontecendo, ou muita coisa vai acontecer, já que o texto aponta para o futuro. E é interessante, é intrigante, porque no início eu até havia dito, eu não me proponho a estudar de forma detalhada todos os 22 capítulos de Apocalipse nessa sequência numérica, mas apenas os eventos que chamam mais atenção. Mas é impossível desconsiderar os eventos que estão presentes e que decorrem de cada ato da parte de Deus, através ou dos 7 selos, ou das 7 trombetas, ou ainda das 7 taças que vamos estudar em sequência, ou na sequência. Mas então, nesse espaço de tempo entre o toque, ou tocar, ou ressoar da sexta e a sétima trombetas, a gente está vendo aqui uma série de situações. E agora, no capítulo 11, apenas os versos 1 e 2, que são objeto agora da nossa reflexão, eu vou ler versos 1 e 2 de Apocalipse capítulo 11, para a gente entender mais outro fenômeno, mais outro evento, digamos assim, que vai acontecer. Diz aqui o texto, Apocalipse 11, versos 1 e 2. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele será dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. São apenas 2 versículos, mas recheado de informações que precisamos entender, porque esses acontecimentos que são aqui destacados nos versos 1 e 2 de Apocalipse 11 se tornam, digamos, o pano de fundo de outros eventos que ocorrerão posteriormente. Como o livro de Apocalipse não segue uma sequência lógica e, digamos assim, racional, os eventos ocorrem de uma maneira muito extraordinária, fora dos limites tempo e espaço, sem detalhamento ou explicações. Imagine um sonho. No sonho, as leis físicas, as leis que regem a dinâmica da vida sobre a face da Terra, não são levadas em conta. Enquanto que a gente sabe, na lei da física, dois corpos ou duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Na lei da física existe, na questão do tempo, passado, presente e futuro, nessa sequência obrigatória e necessariamente. Na lei da física, o que está no 13º andar e é solto, cai e assim por diante. Nos sonhos as coisas não seguem essas leis. E aqui, no livro de Apocalipse, a gente observa que as coisas não seguem uma lógica, digamos assim,
como estamos acostumados. Porque João está na terra. O livro começa isso, ele estava preso, exilado na ilha de Patmos. E então ele recebe a visão dada por Jesus, a mensagem, ele começa a escrever e ele vai narrando os eventos que são a eles apresentados. E é interessante que, ora ele fala como se estivesse na terra, ora ele fala como se estivesse no céu, ora ele descreve o que acontece na terra, ora ele descreve o que ocorre no céu, ora ele fala de um evento que está acontecendo naquele presente momento, ora ele fala do que vai acontecer a médio ou longo prazos, ele fala das questões temporais, ele fala das questões eternas, ele fala do que é físico, ele fala do que é espiritual, ele fala do que é terreno, fala do que é celestial. Então, é por isso que temos que ter muito cuidado e não nos assustarmos pela dinâmica da narrativa. Ora, João narra algo que ele vê acontecer, ora ele narra participando do que está acontecendo. É exatamente aqui o texto. No capítulo 11 de Apocalipse, versos 1 e 2, João narra algo do qual ele participa, porque ele diz o texto: foi-me dado, ou melhor, deram-me, não diz quem, nem quantos, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Nas traduções por exemplo, Almeida Corrigida, da editora Fiel, o texto diz o seguinte: vá e meça, diz lá o texto, meça o templo, o altar e os adoradores que lá estão. Medir o templo, a gente sabe que o que é físico é mensurável. Nesse caso, medir a altura, o comprimento, a largura, a profundidade de uma construção, que é o caso do templo. Medir o altar, também o altar que tem as suas medidas apresentadas lá no livro de Êxodo, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Então, a altura, largura e comprimento, essas três dimensões, digamos assim. Agora, quando diz o texto, e meça os adoradores que estão lá, nesse caso não é medir uma pessoa como se mede um objeto, a altura, a largura e o comprimento, mas nesse caso, a tradução outra da NVI, por exemplo, que eu estou usando, fala de contar as pessoas que lá estão no templo. Bom, antes de falar das pessoas, vamos falar aqui dos detalhes anteriores apresentados. João recebe de algumas pessoas uma vara de medir. A vara de medir era uma medida linear padrão. E você pode observar que no Velho Testamento, principalmente, o padrão, dependendo daquilo que se queria medir, variava de tamanho. Se fosse côvado, o côvado, por exemplo, é uma medida linear que vai de 45 a 55 centímetros, dependendo da tradução. Mas geralmente é a distância entre o cotovelo e o dedo médio ou o dedo maior da mão, que varia aí de 45 a 55 centímetros. Por isso que as medidas de estatura, de comprimento, de altura, profundidade e largura, dependendo do objeto a ser medido, mensurado, era em côvados. Mas quando o objeto da mensuração era maior, esse caniço era, obviamente, de tamanho maior. Então, diz o texto que a João foi dada esta vara de medir para que ele medisse, então, duas coisas, que eram o templo, o altar, e também fizesse um cálculo, uma contagem das pessoas que lá estivessem no templo. E aí, interessante, quando João recebe esta vara para medir o templo, isso nos reporta ao livro de Ezequiel, capítulo 40. Em Ezequiel 40, a gente vê que Ezequiel, profeta do exílio, ele estava exilado junto com os demais hebreus no cativeiro babilônico. Ele vê, então, ele tem uma visão de que um anjo aparece com dois objetos de medir. Um linho, esse linho, né,
tira muito grande, e o linho era um tecido que era criado por um vegetal. Existiam alguns tecidos, tecidos feitos de lã, tecidos feitos de algodão e tecidos feitos de linho. Pois bem, então esse anjo lá de Ezequiel 40 tem um linho, um objeto de medida usado que era o linho. A Bíblia não diz o comprimento desse linho, mas era uma referência, era um dos padrões das medidas ou dos objetos para medir determinado tamanho, distância, etc. Mas o segundo objeto que lá de Ezequiel 40 recebe, que está na mão do anjo, é um caniço. E esse caniço, a Bíblia não diz qual é o tamanho, a referência, mas esse caniço, ou esta vara de medir, foi usada para medir o templo. Lá de Ezequiel 40, de 40 até 45, 46, a gente vê detalhes da medida e de como seria esse templo. E agora aqui em Apocalipse capítulo 11, a gente vê o João descrevendo que a ele foi dada uma vara de medir um caniço. E aí, com essas duas narrativas de Ezequiel 40 e o texto de Apocalipse 11, a gente observa como a Bíblia é coerente, como a Bíblia é a palavra de Deus. Ezequiel, que viveu o cativeiro babilônico, viveu no ano 586 em diante, já que a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 586 e 70 anos depois o povo retorna para a cidade de Jerusalém no ano 516. E então é nesse período, nesse interregno entre o início e o final do exílio, que Ezequiel faz a sua narrativa. Pois bem, e agora João, exilado, né, algo muito semelhante, ele está exilado na ilha de Patmos, enquanto que Ezequiel está na Babilônia, exilado por causa do poder da Babilônia e pela ação de Nabucodonosor. Agora, João é o apóstolo de Jesus, um dos últimos apóstolos vivos. Ele está lá, na ilha de Patmos, pela decisão do imperador romano. E aí ele tem essa visão de que a ele foi dada, né, esta responsabilidade de medir o tempo. Então, olhando para o texto de Ezequiel 40 e Apocalipse capítulo 11, que tem como objeto comum da narrativa o templo, então supõe-se, a maioria dos teólogos, estudiosos do texto bíblico, a maioria deles concorda de que realmente um terceiro templo vai ser construído. O primeiro templo foi construído por Salomão. O texto de 1 Reis e 1 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, falam da construção do templo de Jerusalém. Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Majestoso, grandioso, algo maravilhoso. Com a derrocada do Reino do Sul, Jerusalém, Babilônia, o imperador Nabucodonosor invadiu, destruiu, queimou o templo, as portas destruídas, e a gente vê tanto nos livros históricos quanto também na narrativa de Neemias capítulo 1 e também outros profetas menores. A Bíblia fala a respeito da construção do segundo templo, feito por Zorobabel. Zorobabel construiu o segundo templo. Existem vários livros do Velho Testamento, principalmente os profetas menores, a descrição da construção. E quando houve o culto de consagração do segundo templo, houve um choro, alguns choravam, daqueles que lembraram como fora o templo de Salomão, já que havia se passado muitos anos entre o templo de Salomão e aquele segundo templo. Alguns choraram, dizendo que esse templo é pequeno, ele é menor em glamour, ele é menor em aparência, mas outros se alegravam, porque finalmente um novo templo estava construído. E aí a gente lembra o texto de Ageu capítulo 2, quando Deus fala através do profeta: minha prata e meu ouro, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, porque nesta casa eu estabeleço a minha paz. Pois bem, esse segundo templo, só aqui um dado histórico, esse segundo templo perdurou
até o ano 70 depois de Cristo. A Bíblia fala nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Herodes estava reformando, e é bom que se diga isso, reformando o templo de Zorobabel. E essa reforma foi lenta, demorada, talvez custosa, porque foram 40 anos reformando o segundo templo. Entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro no Novo Testamento, se passaram 400 anos. Então, era um templo que já existia há muito tempo. Então, estava fragilizada a sua estrutura, precisava de reformas. E Herodes, por razões diversas, estava ali já há 4 décadas reformando aquele templo e morreu sem concluir essa reforma. E Jesus, em Mateus capítulo 24, profetizou a destruição desse segundo templo. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído. Lembra das palavras dele, de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra desse templo. E de fato aconteceu. Quando o Império Romano entrou em Jerusalém, destruiu, a Bíblia diz que tocaram fogo em tudo e diziam, né? Eles acreditavam que aquela fina camada de ouro que cobria a parte interior do templo, as paredes, o fogo derreteu aquelas camadas de ouro finas e que ficaram entre as pedras. E os soldados e demais líderes do exército romano, gananciosos, para tirar aquele ouro que estava nas frestas das junções dos tijolos, das pedras, eles tiraram pedra por pedra para tentar catar o ouro que ali estivesse. Então, a promessa de Jesus, a profecia se cumpriu, o templo foi destruído. Então, entre o ano 70 depois de Cristo e até dias anteriores à segunda vinda de Jesus, e esse é o ponto em que se encaixa o texto de Apocalipse capítulo 11, esse segundo templo, ou melhor, esse terceiro templo vai ser construído. A Bíblia não traz muitos detalhes da dinâmica dessa construção, quem vai ser, digamos, o construtor, o idealizador, como vai ser e o tempo. A Bíblia não entra nesses méritos, mas a Bíblia deixa muito claro que esse terceiro templo vai ser construído. Basta ler segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Tessalonicenses. A Bíblia fala que o anticristo ele vai se sentar no trono que estará no templo e vai dizer: me adorem. A gente vai ver isso em Apocalipse capítulo 13. Pois bem, então esse é o pano de fundo do texto de Apocalipse capítulo 11. João vai medir esse templo. Então não se pode medir o que não existe. Não se pode mensurar o que é invisível. Porque para você medir uma coisa, altura, largura, profundidade, tem que ser concreta essa coisa. Não pode ser abstrata. Então, esse templo vai ser construído. Isso é fato. É claro que há um detalhe. Na língua grega, tem 2 palavras para templo. Hieron, ou hieron, ou hieron para alguns, e naos. Hieron e hiero, ou como outros falam com outras pronúncias, vamos usar aqui hieron. Hieron é o templo nas 4 paredes. O templo na sua forma como o templo de Salomão, de Zorobabel, é a parte física. Segundo os estudiosos, o templo que estava sendo reformado por Herodes, como fora o templo de Salomão, era algo grandiosíssimo, porque a área útil, ou melhor, a área útil era enorme. Alguns dizem que ocupava 25% da cidade de Jerusalém, de tão majestoso e grandioso. Mas aí diz o texto, ou segundo alguns, a segunda palavra para templo, naos, é diferente. Enquanto que hieron é a parte estrutural, física, tremendamente grande, a parte do interior, naos, é também a parte mais sagrada, digamos assim. Naos é aquele lugar, segundo o texto lá do texto de Moisés, e como também Herodes sabia, o Naós é chamado também de o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Havia a parte externa, a parte útil, a parte de construção, havia a parte
onde a população podia entrar, gentil e tudo mais. Havia, depois do átrio, que era o pátio exterior, que era o átrio, havia o santo lugar, onde sacerdotes e levitas entravam, e havia então o santíssimo lugar, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E havia um véu, né, uma cortina grande, tremendamente forte, que separava esses dois ambientes, o santo lugar e o santíssimo lugar. Enquanto que no santo lugar os sacerdotes podiam entrar, no santíssimo lugar só o sumo sacerdote, e olhe lá, uma vez por ano. Porque nesse lugar, santíssimo lugar, era colocada a Arca da Aliança, onde dentro dela havia as duas tábuas da lei. Na época de Jesus já não havia mais a arca, mas o simbolismo do Santíssimo Lugar era preservado, de modo que ninguém podia entrar, a não ser uma vez, o sumo sacerdote uma vez por ano. Bom, é esse lugar que João é chamado para ir para esse lugar e medir. E aí ele vai medir o Santíssimo Lugar, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, e medir também o altar que estava ali na entrada daquele espaço físico. É isso que ele tem que medir. Então, essas informações são importantes para a gente então ter a certeza de que profeticamente o terceiro templo vai ser construído. Mas o anjo então, ou melhor, as pessoas, aqui não diz quantos e em quem, mas o apóstolo João recebe essa ordem: vá lá medir. Vá medir o naos, o santíssimo lugar. Meça também o tamanho, não só desse espaço, não sei se... porque é o seguinte, o caniço ou a vara de medir era um padrão. Talvez para checar, vamos imaginar, porque a Bíblia não entra nesse detalhe, vá ver se está conforme foi colocado, conforme foi ordenado. Vê se segue o padrão, porque a vara de medir era também chamada de cânon. Então, era o padrão, tem que estar na medida certa. Por exemplo, a Arca da Aliança era um caixote retangular com 1,20 m, vamos supor, de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E a tampa, chamada de propiciatório, tinha que ter 1,20 m de largura, ou melhor, de comprimento, e 70 centímetros de largura. Para quê? Para fechar aquele caixote e formar no seu conjunto a Arca da Aliança. Pois bem, talvez a razão para medir é para ver se estava em conformidade, porque Deus zela pelas coisas que Ele mesmo ordenou para todos nós. Bom, mas aí o anjo também, ou melhor, esses seres celestiais, dão a seguinte ordem para João: meça também as pessoas que estão lá. Diz aqui o versículo 1 de Apocalipse 11. Vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Como falei, na tradução da editora Fiel, meça também os adoradores. A correção do texto diz: conte os adoradores. Deus é tão detalhista, Ele zela tanto pelas coisas que até mesmo Ele diz assim: conte os que lá estão. Essa contagem é diferente das medidas, porque as medidas, vamos supor, como já coloquei, o cânon, por isso que tem, quando a gente olha para a Bíblia, no Velho Testamento 39 livros e no Novo 27 livros, chamado de cânon do Velho Testamento e cânon do Novo, ou seja, os livros que passaram por um teste de aferição, de verificação, de inspiração e de fato foram reconhecidos como inspiração por Deus. Então eles formam a Bíblia inspirada pelo Senhor. Então estão dentro das medidas estabelecidas pelo Senhor de inspiração, de veracidade, etc, etc. No caso aqui, medir a quantidade, a Bíblia não diz o porquê de medir, ou melhor, de contar a quantidade de adoradores. Mas até nisso Deus se preocupa. Quem são os adoradores? A quantidade deles que estarão no templo que vai ser construído e que estará presente naquela época, naquele futuro. João tinha que tomar conhecimento.
Deus se preocupa. E aí, quando a Bíblia diz que João tinha que contar os adoradores, a gente se lembra do texto de Mateus, melhor, João capítulo 4, quando Jesus responde à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui não está se referindo ao modo de adoração, mas quem e quantos são esses adoradores. A gente vai ver isso lá na frente, quanto ao modo dessa adoração. E essa contagem nos faz lembrar aquele texto lá do capítulo 7, quando de cada tribo foram separados ou selados 12.000, totalizando 144.000 dos que foram selados na terra como servos do Senhor. Claro que, como já expliquei antes, essa quantidade é simbólica, ela não é determinante para a definição da quantidade de pessoas na terra seladas com o selo de Deus. A prova disso que nos versos 9 em diante de Apocalipse 7, a Bíblia diz que havia uma multidão incontável de todas as tribos, povos, línguas e nações que estavam no céu adorando o Senhor. Então é mais simbólica. Aqui não entra no mérito da quantidade em si e nem porquê, mas isso detalha. Deus espera que na casa dele haja adoradores, isso é evidente. Mas seguindo o roteiro, e aí diz assim: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E aqui, só para finalizar essa parte, o versículo 2 de Apocalipse 11, está dizendo o seguinte: não meça o pátio exterior, chamado também de átrio, não meça. Ou seja, não haverá esse zelo, esse cuidado, digamos assim, não meça. Não meça o pátio exterior, o átrio, porque esse pátio, diz o texto, a ele foi dado aos gentios. E quem são os gentios? Todos aqueles não judeus. Na mente do judeu, o mundo se dividia em dois, entre judeus e não judeus. Os não judeus eram chamados de gregos, de forma generalizada, ou de gentios, de forma muito mais abrangente. Então, toda pessoa que não era judia era chamada de gentílica, ou povo gentio, gentílico, melhor dizendo. Então, os gentios, ou seja, todos os estrangeiros, todos os que não são da linhagem das 12 tribos de Israel, que não são descendentes físicos de Abraão, então são chamados de gentios. Deus está dizendo através desse texto aqui para João que os gentios, os não-judeus, estariam acessando ao templo, e vai acontecer isso, eles tomarão posse desse espaço, os gentios entrarão no templo e tomarão posse daquele espaço. E diz o texto, ainda mais por um período. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. É interessante que no mesmo livro de Apocalipse, a cidade santa, no capítulo 11 em particular, é uma referência a Jerusalém. Jerusalém foi chamada de cidade santa. Mas por quê? Porque Deus quis. Deus disse para Davi, ela é minha cidade. Davi conquistou, quando começou o seu reinado em Jerusalém por 40 anos, ele reinou, e então ele venceu os jebuseus, dizendo os jebuseus, ninguém aqui tomará posse, Davi não entrará. E Davi entrou, tomou posse e escolheu a cidade de Jerusalém para ser a sua cidade e também chamada de Monte Sião, porque a cidade está no Monte Sião, e então a Jerusalém foi chamada também por Deus a minha cidade. E também foi chamada de santa pelo fato do Senhor ter escolhido a cidade para a sua propriedade. Deus é dono de tudo, mas escolheu Jerusalém para ser o seu lugar de convergência de adoradores. Pois bem, essa cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios por 42 meses. Diz aqui o texto, pisarão durante 42 meses. Se nós fizermos a conta, ou as contas, 42 meses é um período semelhante a 1260 dias, como diz aqui o verso 3 de Apocalipse 11, como também diz o verso 12, o verso 6 de Apocalipse capítulo
12. Então, 12:6 e 11:3 falam desse mesmo tempo, 1.260 dias ou 42 meses. Mas também 42 meses, além de ser igual a 1.260 dias, também são 3 anos e meio. E 3 anos e meio é a metade de um período de 7 anos, que é o período em que o anticristo vai reinar sobre o mundo a partir de Jerusalém. Então aqui está o pano de fundo e a construção desse tecido que vai mostrar toda a ação maligna. E aqui a gente começa, então, logo em seguida falaremos sobre as duas testemunhas, a manifestação do anticristo e da besta, que é o falso profeta. Então aqui está, meus queridos, como Deus é maravilhoso, dizendo para você, para mim, para todos nós, o que vai acontecer no futuro. Está escrito. Quer conhecer o futuro? Leia a Bíblia e creia em tudo que está escrito, porque é verdade. Vai acontecer. Que Deus te abençoe, que você guarde no seu coração aquilo que você aprendeu hoje e que você leia, pesquise. Eu não sou detentor da verdade, nem darei a última palavra sobre os temas, mas que você, a partir do que você tem lido, ouvido, que você pesquise, leia a palavra de Deus. Seja bereano, examine na palavra de Deus o que você tem ouvido para checar se é verdade. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você e sua família, e até o próximo estudo semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus e confie em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.